E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Flávia e eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre como que nós descobrimos o autismo aqui em casa, o autismo do Arthur. O Arthur tem 5 anos de idade e foi diagnosticado com autismo com 1 ano e 11 meses, né? E pra gente foi uma surpresa muito grande, mas eu vou contar essa história, vou tentar resumir pra vocês o mais rápido possível, assim, deixar bem. A gente descobriu o autismo do Arthur em julho de 2020, né? Assim, a gente estava no meio da pandemia, tudo fechado, na verdade. Só que a gente a investigação de autismo do Arthur começou em março de 2020, né? A gente tinha acabado de chegar de uma viagem na minha cidade, onde eu fui visitar minha família. Retornando dessa viagem, o Arthur começou a ter uma crise de sinusite uma atrás da outra, e não sarava, não sarava. Por fim, a gente foi numa otorrino. E a otorrino pediu, obviamente, alguns exames e identificou que o Arthur estava com adenoide. Só que ela falou, o Arthur já está com quase 2 anos, era para ele já estar falando algumas palavrinhas, era para ele já estar... E aí veio aquela pergunta, ele fala, o que ele fala e tal. Só que daí a gente conversou, ela falou assim, bom, normalmente pacientes que têm adenoide, né, que ele já tinha sido diagnosticado com adenoide, normalmente esses pacientes acabam tendo uma obstrução auditiva e vamos fazer os exames. Aí fizeram vários exames, como auditivos, né? Eu não lembro agora os nomes específicos, assim, né? Mas para medir a pressão no ouvido, para medir a quantidade de líquido. Um desses exames foi constatado que o Arthur estava com cerca de 90% de obstrução auditiva, tá? E aí a gente retornamos nela, ela falou, então tá, então vamos fazer a retirada da adenoide dele. A gente tirando a adenoide, coloca os drenos no ouvido dele e aí a gente vai ver se ele consegue desenvolver a fala. Talvez ele não esteja falando porque ele tá com alguma obstrução auditiva, né? E vamos lá. Fizemos a cirurgia no dia 7 de junho, fizemos a cirurgia. E quando terminou a cirurgia, assim, aquele pós-cirúrgico, ali mesmo na sala de recuperação, a doutora Ana Amélia já perguntava, Ele só assim, né? Eu falei, gente, o menino acabou de sair de uma anestesia, tá irritado, não faz sentido, né? E, obviamente ele não vai atender, eu também não atenderia. Basicamente, foi irritado. E aí ela falou, daqui 15 dias vocês voltam. E quando a gente retornou depois dos 15 dias, a gente já tinha percebido uma melhora na fala dele. A gente já percebia que ele já estava falando algumas coisas que ele não falava antes, né? Mamãe, mãe, né? Alguma coisa assim. Mas aí a gente conversando, depois retornamos depois de um mês. E aí ela falou assim pra mim, olha, Ana, falou pra nós, né? A fala tem 4 pilares. A parte neurológica, a parte, né, de fala mesmo, e transtornos e tal. E falou uma outra que eu não lembro agora, né? E a gente já descartou tudo. O Arthur não tem nenhum problema auditivo, então vamos mandar para o neuro. A gente já tinha retornado todos os exames e viu que a gente tinha atingido o nosso objetivo. E aí a gente retornou pro neuro quando a gente... Aí ela nos encaminhou para um neuro especialista em autismo. Porque eu falei para ela, numa dessas consultas que a gente tá, falei, então, doutora, eu fui pesquisar na internet, porque eu não sou boba, né? Por que meu filho não tem 2 anos e não fala? E eu era professora também, né? Então, ela falou... E aí eu tinha visto na internet que muitas crianças, autismo, e logo de cara veio aquela... Ai, meu Deus. Aquela coisa, autismo não, porque eu lidava com muitas crianças autistas, né? E eu falava, me negava a aceitar, porque eu falava, gente, mas o Arthur beija, ele abraça, ele é uma criança super carinhosa, ele é uma criança que... né? Só que eu não percebia coisas básicas, como, por exemplo, ele não atendia nenhum comando, ele não olhava pra gente intensamente, enfim, e só que eu me apegava ao fato de achar que ele não fazia isso, porque ele não estava ouvindo, né? E aí, quando a gente retornou, quando a gente foi no doutor Eugênio, ainda demorou, assim, acho que depois que eu marquei com ela, ainda demorou uns 20 dias a consulta. E nesses 20 dias eu conversei com a minha mãe, né? E a minha mãe falava assim, minha mãe falou uma coisa assim pra mim, eu meio que já suspeitava que talvez eu tivesse autismo, né? E tal.
E quando, antes de entrar a pandemia, que as aulas foram canceladas, a psicóloga do Arthur, a escola do Arthur ia chamar uma psicóloga para avaliar ele, assim, né? Só que eu falei, gente, mas por quê, né? E hoje eu entendo que eles também tinham alguma suspeita de que talvez ele tivesse autismo, mas como entrou a pandemia, enfim, aí ele não me falaram mais nada. E aí quando nós chegamos na consulta com o Dr. Eugênio, a consulta durou assim praticamente 15, 20 minutos. Ele diagnosticou o Arthur como autista. Eu me neguei a aceitar, porque eu falei, gente, como é que uma pessoa faz um diagnóstico de autismo? Só que eu não entendi entre a avaliação e o diagnóstico, tá? São coisas diferentes que a gente tem que entender, e depois eu posso fazer um vídeo, se vocês quiserem, explicando sobre isso, tá? E aí o que aconteceu? Eu saí de lá perturbada, né? Porque eu falei, gente, meu filho não pode ser, veio o diagnóstico, então. E eu fiquei assim muito triste durante uma semana, eu não sabia muito bem o que fazer. Fiquei muito triste mesmo, fiquei muito abalada, porque a gente não pensa, o que a gente pensa? A gente pensa como que essa criança vai sobreviver sem mim, né? Então, até então, com ele com 1 ano e 11 meses, eu não sabia se ia ser um autismo leve, eu não sabia o que era. Não sabia o grau, né? E aí saí de lá e fui desacreditada totalmente, mas eu peguei e falei o seguinte, eu falei, não, vou... Arthur. Ele quer entrar. E mesmo desacreditada, peguei lá os papéis que ele me deu e liguei para uma psicóloga que era uma indicada por ele. E essa psicóloga fez a avaliação dele e também diagnosticou ele com autismo leve. O que eu tenho pra dizer pra vocês, assim, falar assim, mas ele não ouvia, foi minha pandemia. Mas o que a gente não entende, às vezes, sobre o autismo, gente, eu tô colocando uma almofada aqui, porque senão eu não quero gravar. E o que acontece? O que a gente não entende sobre o autismo é o quê? O que a gente não entende é o seguinte, que uma criança que não ouve, gente, mas ela não tem nenhum transtorno como autismo ou outra coisa, ela vai arrumar meios de se comunicar, como por exemplo, ou através de sinais, né? O autista não, ele não tem interesse. Isso que eu não percebi, que o Arthur, ele não tinha nenhum interesse em se comunicar, né? Então, essa que era a grande diferença. Hoje o Arthur já tá com 5, isso foi há 3 anos atrás. Ele teve uma grande evolução. Hoje a gente tem outras coisas que a gente precisa ganhar. Mas é uma coisa que eu falo sempre, assim, né? Que. Meu filho. Eu falo sempre, assim, que eu não imagino o Arthur de outra forma. Eu não imagino ele. Se viesse alguém me dar uma pílulazinha e falar assim, não, agora ele não vai ser mais autista, eu não ia querer, porque eu amo todas as características que tornam essa pessoa que ele é. Então, é difícil lidar com o autismo diariamente, é muito difícil. Mas me transformou enquanto pessoa. Hoje eu sou um ser humano muito melhor do que eu era. Consigo compreender muito mais as diferenças do que eu compreendia antes. Então, no começo a gente fica realmente muito perturbado, muito tonto, assim, né? Como é que vai ser? Porque existe o gasto financeiro, a gente não pode romantizar, né? Mas existe o gasto financeiro, existe a logística, existe várias coisas que envolvem, mas eu não imagino a minha vida de outra forma, assim. Eu só tenho, graças a Deus, eu me cerquei de profissionais muito bons. A minha família acolheu e me abraçou, e hoje a gente, todo mundo entende isso muito bem, então a gente acaba sendo muito tranquilo, né? Mas eu não imagino como seria para as outras pessoas, né? Como é para as outras pessoas quando a família não abraça. Então, para você que está passando por esse processo de diagnóstico, de avaliação, aceite, né? Porque eu sempre digo assim, é melhor não, no final das contas, a gente descobrir que não é, do que a gente perder tempo negando uma coisa que às vezes é muito óbvia. Então, aceite, abrace, vai lá, lute, trabalhe. Eu sei que existem várias coisas que às vezes impedem a gente de seguir o nosso caminho, tá? E se você gosta de vídeos como esse, eu posso contar pra vocês a minha rotina, eu posso contar qual foi as primeiras atitudes que eu tive aqui com o Arthur, depois que a gente descobriu que ele era autista. Só vou deixar um comentário aqui que eu posso produzir mais conteúdos relacionados a isso, tá bom? Obrigada, tchau.
E siga o canal, por favor, me ajudem. E a gente se vê.